Os carcinomas de células escamosas da orofaringe são atualmente subdivididos em dois tipos: HPV positivo e HPV negativo. A importância dessa subdivisão, nesta etiologia associada ou não ao vírus HPV, tem implicação tanto em termos epidemiológicos como morfológicos e clínica. O carcinoma de células escamosas HPV positivo é altamente relacionado ao HPV de alto risco carcinogênico. Dentre esses, o HPV tipo 16 é responsável por cerca de mais de 90% dos casos. O fator de risco principal neste tipo de carcinoma é o comportamento sexual, particularmente sexo oral. Quanto à localização, a predileção do carcinoma de células escamosas HPV positivo é pelas tonsilas palatinas e base de língua. A origem postulada é que este vírus inicia-se a parte de carcinogênese no epitélio invaginado das criptas tonsilares. Clinicamente, ele caracteriza-se por ser uma lesão geralmente pequena, mas já com metástase linfonodal, frequentemente volumosa e cística, tanto que em muitos casos o tumor apresenta-se primeiro como a metástase cervical. Morfologicamente, esses carcinomas caracterizam-se por ser não queratinizante, semelhante ao epitélio das criptas tonsilares. Em termos de prognóstico, ele apresenta um prognóstico melhor do que o HPV negativo, com uma sobrevida maior, 82% em 3 anos. Morfologicamente, o carcinoma de células escamosas relacionado ao HPV tem esse aspecto que lembra o epitélio das criptas tonsilares. É um epitélio onde as células apresentam citoplasma não amplo, com limites imprecisos, e é um epitélio não ceratinizante. Para a detecção do vírus HPV no carcinoma de células escamosas, nós temos o método imunistoquímico, que seria a detecção da proteína P16, e os métodos moleculares, através da hibridização in situ e o PCR. Usualmente, usamos a imunistoquímica para a proteína P16. A positividade forte difusa é considerada confiável para a detecção desse HPV de alto risco quando trata-se desse carcinoma não queratinizante na orofaringe. Essa proteína aparece acumulada na célula e no núcleo das células carcinomatosas de um modo indireto, porque, na verdade, a oncoproteína E7 do HPV inativa a proteína RB da via retinoblastoma e, indiretamente, isso induz o acúmulo da proteína P16 nas células carcinomatosas. Apenas quando nós temos um cenário onde existem dúvidas é que nós usamos o método molecular para detectar o vírus nesse tipo de carcinoma, nessa localização. Aqui temos a expressão da proteína P16 pelo método imunistoquímico nas células carcinomatosas. É uma positividade forte e difusa, demonstrada aqui pela cor marrom. E aqui a demonstração do DNA do HPV no núcleo da célula carcinomatosa através do método hibridização in situ. A positividade aqui são esses pontos marrons nos núcleos das células carcinomatosas. Quando a detecção do HPV não está disponível, mas nós temos um carcinoma de células escamosas não queratinizante com esta morfologia altamente sugestiva da relacionada ao HPV, novamente enfatizando um aspecto que lembra o epitélio tonsilar, onde as células apresentam esse citoplasma mais escasso, com os limites mais imprecisos,
Nestes casos, é dado o diagnóstico da seguinte forma: carcinoma de células escamosas, HPV não testado, visto que ele não está disponível, com morfologia altamente sugestiva de associação com HPV. O carcinoma de células escamosas HPV negativo apresenta os mesmos fatores de risco dos outros carcinomas de células escamosas do trato aéreo digestivo superior, ou seja, álcool e fumo. Quanto à localização, este tumor tem predileção pelo palato mole, pilar tonsilar, porque a origem postulada seria no epitélio da superfície mucosa, em contraste com o carcinoma de células escamosas HPV positivo, que se originaria no epitélio invaginado das criptas. Morfologicamente, este carcinoma apresenta o aspecto do carcinoma escamoso convencional, e a imunistoquímica para a proteína P16 é negativa. A metástase cística, que é comum no carcinoma de células escamosas HPV positivo, é pouco frequente nessa forma negativa. Quanto ao prognóstico, a sobrevida é menor que aquela observada no carcinoma HPV positivo, ou seja, 57% em 3 anos. Morfologicamente, o carcinoma apresenta o aspecto do carcinoma de células escamosas convencional, igual ao de outros lugares do trato aéreo digestivo superior. Ou seja, as células apresentam esse citoplasma mais amplo, eosinófilo, um aspecto escamoso bem nítido. A invasão pode ser, às vezes, com esses cordões mais finos ou mais volumosos, e suscita a desmoplasia do estroma.